Rapidamente, eu quero que você me responda uma pergunta. Qual foi o problema de Adão? Todos nós conhecemos a história de Adão. Adão foi a primeira criação humana criada por Deus. Mas qual foi o problema daquele homem? Qual foi o problema que fez com que ele se desconectasse do Criador? O que fez com que acontecesse um colapso na sua família? Porque nós pegamos a família de Adão, nós vemos que eles tiveram ali filhos, e os dois filhos mais conhecidos foram Abel e Caim. E quem não se lembra que Caim foi lá e matou Abel? Um homicídio dentro da própria família. O que fez com que isso acontecesse na família de Adão? Será que foi o diabo? Eu te digo que não foi o diabo. Será que foi Deus? Também não foi Deus. Foi a mulher? Também não foi a mulher. O problema de Adão era o pecado. Quando nós pegamos o ser humano e começamos a analisar o contexto em que o ser humano vive aqui nessa terra, nós vemos que o mesmo problema que era na vida de Adão lá atrás é o mesmo problema do ser humano hoje. Não mudou, os tempos mudaram, a tecnologia está mais avançada, tudo está mais avançado, mas o problema do ser humano continua sendo o mesmo, pecado. Aí talvez você me fala, mas o sangue de Jesus, que foi derramado ali naquela cruz do Calvário, remiu a minha vida, me lavou, me curou do meu pecado. Sim, mas muitas pessoas, quando tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, de se reconectar com Deus, fazem igual Adão fez. Deus tinha o costume de falar com Adão toda tarde, aquela conexão, aquele diálogo saudável. Mas um dia Deus chega ali no jardim e Adão estava escondido. Ele não teve humildade o suficiente para chegar diante de Deus. Olha, Deus, eu errei. Eu comi daquele fruto que o Senhor me proibiu de comer. E o engraçado é que nós estamos sempre atrás de um sim da parte de Deus. Deus, eu preciso de um sim da sua parte. Mas e quando da parte de Deus vier um não? Foi o que aconteceu. Você pode desfrutar de tudo, Adão, mas do fruto da árvore do conhecimento, deste não comerás, porque no dia em que você comer dele, certamente morrerás. E Adão não obedece à orientação de Deus, e Deus havia deixado o não. E o que significa não, pastor? Não é não. E talvez você esteja passando por um problema parecido com esse, porque quando nós pegamos o ser humano ele foi concebido em meio ao pecado. Então sempre vai existir essa barreira entre o ser humano e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2: as vossas iniquidades, as vossas transgressões, o nosso pecado fazem separação entre nós e Deus. Então existe uma barreira, e essa barreira é presente na vida do ser humano até nos dias de hoje. Sabendo então do nosso problema, é preciso agora a gente aprender a resolver esse problema. O problema é o pecado. Mas se eu já nasço, se eu já fui concebido em meio ao pecado, como que eu vou resolver esse problema, pastor? Existe um mediador, como todos nós sabemos, que se chama Jesus Cristo. Mas é necessário atitudes da nossa parte, que façam com que a manifestação de Deus, o sobrenatural de Deus, a graça de Deus nos alcance todos os dias. Qual é o significado de graça, pastor? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus decidiu, através do seu Filho Jesus Cristo, nos agraciar com a salvação. E essa é a maior de todas as bênçãos. Mas eu quero falar aqui, queridos, eu quero levar você a navegar comigo lá em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o 8, Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o 8, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós vemos o profeta Isaías tendo uma visão da glória de Deus. O profeta Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, no ano em que o rei Uzias morre, ele tem uma visão da glória de Deus. Mas porque ele não conseguiu ver a glória de Deus enquanto Uzias estava vivo, foi necessário Uzias morrer para que Isaías tivesse tido uma experiência com Deus. Ele pôde ver a glória de Deus, ele pôde ver a manifestação de Deus, mas foi necessário que aquele rei morresse. Ele não conseguia ver a glória de Deus, porque algo o impedia. Muitos de nós vivemos em tempos como esse, porque nós não conseguimos ver a glória de Deus, porque existem coisas, situações que nos impedem, nos atrapalham de ver a glória de Deus. Aqui é intitulado um nome, Uzias, mas ele vem trajado de outros nomes. Talvez é o teu Facebook, talvez é o teu WhatsApp, talvez é o teu relacionamento, o teu namoro, que tem te afastado da presença de Deus, tem levado você para longe da presença do Pai. E tudo que fala mais alto nas nossas vidas é intitulado Uzias. O que significa Uzias, pastor? Pecado. O nosso Uzias é o nosso pecado, e todos nós temos Uzias dentro de nós. No dia em que esse pecado morrer, você vai ver a glória de Deus. Talvez você olhe para a sua vida, se sente até um ser insignificante, porque talvez você já está tão escravizado pelo pecado, que você talvez não consegue nem se olhar no espelho e se sentir digno de ser chamado filho ou filha de Deus. Eu quero fazer 3 perguntas simples, queridos, que se você colocar essas perguntas em prática, e não só as colocar em prática, mas saber a resposta para cada uma delas, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter a tua vida transformada se você encontrar respostas para essas 3 simples perguntas. A primeira pergunta: qual é o seu pecado? Pecado tem nome. Todos nós temos Uzias escondidos, camuflados dentro de nós, e todas as vezes que nós damos espaço para o nosso pecado, ele entra e domina. Uzias é tudo aquilo, o nosso pecado é tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. Mas é preciso, queridos, nós termos um entendimento. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, a palavra de Deus fala que todos, sem a exceção de ninguém, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veio um homem nessa terra chamado Jesus Cristo, esse não pecou, somente ele. E quando ele dá aquela tão famosa promessa, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ele estava falando o seguinte: agora é com vocês. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como que eu vou fazer para encontrar essa redenção, pastor? Como que eu vou fazer para estabelecer essa conexão entre eu e Deus, porque eu sou um homem pecador? Existe um benefício que se chama graça. Nós não merecemos,
Mas quando Jesus vai àquela cruz do Calvário, queridos, o véu se divide ao meio. E quando o véu é dividido ao meio, ele estava falando o seguinte: agora vocês têm o acesso, agora vocês são livres para me buscar, para me adorar, para bendizer o meu nome. Agora o que esse rei fez para que ele morresse? Vamos dar uma navegada agora, queridos. Você que gosta de Bíblia, eu profetizo isso na sua vida. Se você não gosta, você vai sair daqui gostando de Bíblia. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 até o 5, e depois a gente vai ler o versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Existem coisas, queridos, que só Deus, só a intervenção divina. E muitas das vezes nós queremos fazer a tarefa de Deus nas nossas vidas. Existem coisas que somos nós que temos que fazer: jejum, oração, busca incessante pela palavra de Deus. Isso todos nós podemos fazer. Mas existem coisas que estão combinadas somente a Deus fazer. Muitas das vezes nós olhamos para Deus e queremos fazer o papel de Deus. E o maior perigo, o maior problema do ser humano é querer ser Deus. Todas as vezes que nós queremos ser Deus, nós falhamos, nós fracassamos. E o problema desse rei foi esse: ele quis fazer aquilo que somente o sumo sacerdote, somente a descendência de Arão poderia fazer, que era queimar incenso no tabernáculo. Então, queridos, descoberto qual é o nosso pecado, qual é o nosso problema, é necessário a gente entender, compreender agora. Por que o meu pecado tem que morrer? Simples. Por que eu tenho que me livrar desse pecado, pastor? Alguns estudiosos, queridos, dizem que Isaías era parente de Uzias. E se Isaías era parente de Uzias, ele tinha direito. Ele tinha direito àquela herança. E se Uzias era rei, ele tinha uma riqueza muito grande. E eu tenho algo para te falar. O nosso pecado, ele tem muito a nos oferecer. O rei Uzias tinha muito a oferecer a Isaías, ao profeta Isaías, mas ele não veria a glória de Deus. E muitas vezes o pecado bate à porta do nosso coração de uma forma sorrateira, nos apresenta até um outro lado da moeda, aparentemente até bom, até gostoso. Ai, se o pecado fosse como tomar antitetânica, se alguém pecava. Ninguém pecava. Mas o pecado, ele é saboroso, ele é gostoso, momentaneamente. Uzias tem muito a oferecer, e se a gente não tomar cuidado, queridos, a gente acaba criando relacionamentos com o nosso pecado. Porque todas as vezes que você começa a se relacionar com o seu pecado, ele começa a virar aquele bichinho de estimação. E todo e qualquer bichinho de estimação, uma hora cresce, uma hora fica velho, é ou não é verdade? E é nesse momento que ele vem para nos tragar. Uzias, queridos, ele prosperou enquanto o profeta Zacarias profetizava naquele tempo. Naquele tempo ele prosperou. Por quê? Porque naquele tempo ele andava na linha, ele andava nos caminhos do Senhor. Mas quando o profeta Zacarias morre, ele desanda, ele se perde. E Uzias, o nosso pecado causa isso nas nossas vidas, nos causa dependência. Não dependa somente da igreja para você buscar a Deus, porque a maior parte do tempo você passa lá fora. Existem pessoas que já têm até marcado, quarta e domingo é o dia de eu bater o meu cartão lá na igreja. Eu acho que eu vou colocar uma maquininha de bater ponta ali, né? Aí fica até mais fácil da gente ver quem faltou, né? Mas, queridos, isso não tem nada a ver com a tua salvação. Isso é uma obrigação do cristão, a gente buscar o crescimento, buscar o conhecimento. É preciso que a gente identifique
qual é o nosso pecado. Sabendo qual é o nosso pecado, é preciso agora a gente matá-lo. Talvez o seu pecado é o seu telefone, o seu Uzias. Ele vem camuflar de nome, é o seu telefone. Como é que eu vou fazer, pastor? Jogue fora. Jogue fora. A palavra de Deus fala: melhor entrar no reino de Deus faltando um dos braços, do que ficar com os dois braços aqui na terra e perder a sua salvação. Melhor é entrar no reino de Deus caolho, faltando um olho, do que ficar aqui na terra com os dois olhos e perder a salvação. Se é isso que te faz pecar, livre-se disso, queridos. Livre-se disso. É o teu WhatsApp que te faz pecar. Por que todos os momentos você entra no WhatsApp? É o teu Instagram, é o TikTok. Por que todo dia você está ali? É aquele ditado: não fique dando asas a cobras. O pecado, queridos, nas nossas vidas, ele começa a produzir soberba. Como assim, pastor? Uzias começou a fazer algo que não estava combinado a ele fazer. Ele começou a queimar incenso no templo, dentro do tabernáculo, coisa que somente o sacerdote, somente a descendência de Arão poderia fazer. Ele estava ali fazendo. Ficou soberbo. A palavra de Deus fala sobre um paralítico na cidade de Cafarnaum. E esse paralítico, ele é trazido por 4 amigos até um lugar onde Jesus falava do evangelho, falava a palavra, ensinava, curava. Jesus estava nessa casa, e quando esses homens chegaram com aquele paralítico, carregando aquele paralítico em uma cama, eles não conseguiam entrar pela porta da frente, porque uma multidão estava ali dentro daquela casa, porque Jesus estava ali dentro. Então eles têm ousadia, todos conhecem a história, eles têm a ousadia de fazer um buraco no telhado e descer a cama daquele paralítico até a presença de Jesus, até a pessoa de Jesus. Jesus então começa a observar a fé daqueles homens, e Jesus fala uma palavra para aquele paralítico. Jesus falou com ele o seguinte: perdoados estão os seus pecados. Porque antes da cura física, vai vir a cura espiritual, queridos. Talvez você há muito tempo vem buscando uma cura física, talvez um tumor que surgiu, talvez uma doença que os médicos já te desiludiram, já falaram que não tem cura. Você busca isso há tanto tempo, mas talvez espiritualmente você ainda não está curado. Jesus queria curar aquele homem espiritualmente primeiro. Imagina se aquele homem virasse para Jesus, se a soberba entrasse naquele coração, ele virasse para Jesus e falasse: eu não preciso de cura espiritual, eu quero é andar, você não está vendo não? Aí então Jesus, vendo a fé daquele homem, porque aquele homem não fala nada, ele fica caladinho, ele somente obedece, e obedecer é melhor do que sacrificar. Jesus então fala com ele: levanta, toma a tua cama e anda. Por que Jesus fez isso? A última coisa que aquele homem gostaria de ver na vida dele era o quê? Aquela cama, coisa que ele tinha ficado a vida inteira. Mas por que Jesus mandou ele levar aquela cama? Para ele não se esquecer de quem o havia abençoado, do seu abençoador. Buscar a Deus na dificuldade é até fácil, porque na dificuldade o ser humano, ele tem o hábito de fazer coisas extraordinárias. Quem aqui já roubou manga na sua infância? Eu já roubei manga. Pulei um muro uma vez e dei de cara com um cachorro, e o muro era alto, eu não sei como, mas eu pulei de volta esse muro. Agora, queridos, traz isso para a sua vida. Talvez nós estamos atrás da bênção. Eu quero a bênção. Uma coisa é Deus te prosperar, uma coisa é você agradecer aquele que te prospera. Porque agradecer a Deus quando tudo está difícil é fácil. Quero ver quando você começar a prosperar. Quero ver quando as suas finanças começarem a dar uma engordada, quando a tua conta bancária sair do vermelho. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus, eu quero. Aí é que nós vemos
quem são verdadeiramente fiéis a Deus. Deus, eu te adorei lá no anonimato, mas eu quero te adorar também no tempo da bonança. São poucas pessoas. E a última pergunta, a terceira pergunta: quem é? Qual é o nosso pecado? A segunda pergunta: por que o meu pecado tem que morrer? E a terceira pergunta: como matá-lo? Uma receita. Só existe uma forma de matar o nosso pecado. Ele não morre de tiro, ele não morre de facada, esfaqueado, envenenado, ele não morre estrangulado, ele não morre enforcado. Só existe uma forma: fome. Só você parar de dar comida para ele. Para de alimentar ele. Para de dar esse alimento. Talvez você tenha aquele pecado que você não consegue se libertar dele, mas todo dia você está ali, criando um relacionamento com ele. Enquanto você alimentar o seu pecado, queridos, ele é que vai governar na sua vida, ele é que vai dominar. É aquela historinha dos dois cachorros, um preto e o branco. Todos os finais de semana, o dono daqueles cachorros levava aqueles cachorros para a feira, para colocar ali aqueles cachorros para brigarem entre si. O cachorro preto era bem mais forte do que o branco. O branco era magrinho, franzino. Aí as pessoas iam lá, em quem que eles iriam apostar? Lógico que era no cachorro preto. E o que acontecia? O cachorro branco ganhava. No outro dia, a mesma coisa, só que as pessoas já antenadas no que estava acontecendo: eu vou apostar no branco. O preto é mais forte, mas o branco é mais esperto. E o que acontecia? O preto ganhava. Está errado esse negócio. Aí chegaram o dono dos cachorros no canto. O que acontece? Aí o dono foi e falou: vou contar para vocês o segredo. O cachorro que eu quero que vença a luta, eu trato bem. Eu compro para ele a melhor ração. Agora, o que eu quero que perca a luta, eu fico sem alimentar ele uns 3 dias. Eu deixei de jejum 3 dias. Ele já vai fraco para a briga. Na nossa vida também é assim, queridos. Nós temos 2 naturezas. Existem 2 naturezas dentro do ser humano. A que vai sobressair é a que você melhor se alimentar. Alimente o Espírito Santo na tua vida. Nós começamos esse projeto de jejum, o jejum da vitória. Comece a jejuar pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos. Levante um momento de clamor. Talvez tem muito tempo que você nem acorda de madrugada para orar, para falar com Deus. Volte às práticas do primeiro amor. Adão e Eva, queridos, se alimentaram somente daquilo que era terreno, somente de algo passageiro. Essa foi uma família problemática, a qual nós podemos tirar muitos exemplos acerca de como nós não devemos fazer diante de Deus. Deus deu uma ordem: não come. Eles foram lá e comeram. A partir daquele pecado, a partir daquele momento, não só a vida deles começou a ser amaldiçoada, mas toda a sua geração, toda a sua descendência. Hoje nós somos escravizados pelo pecado de Adão, mas nós temos a oportunidade de nos reconciliar com o Pai. Talvez você veio aqui hoje para ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de milagre. Mas talvez o milagre que você precisa nessa noite é o milagre da libertação do seu pecado. Talvez você já recorreu em tantas situações, em pessoas, e até hoje não conseguiu se libertar disso. O Senhor Jesus, Ele nos chama, queridos, todos os dias a ter intimidade, a ter comunhão com Ele. Da mesma forma que existe essa barreira chamada pecado, existe um mediador, pois só existe um mediador entre vós e Deus, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Você que está cansado, queridos, sobrecarregado já, cansado de viver essa vida, eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés agora, queridos. Você que já tentou de tudo, você não consegue mais se libertar desse vício, dessa doença que parece que não tem cura.
mas para Deus nada é impossível. Eu quero que você coloque diante de Deus agora, querido, tudo que tem te paralisado, toda influência negativa, toda influência de pecado sobre a tua vida. Eu profetizo que vai cair por terra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração agora, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração.